paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quero dizer que estou gravando aqui hoje para vocês e eu vim trazer uma mensagem que se encontra em Jeremias 38. E eu vou ler a partir do versículo 2 até o versículo 13. Se os irmãos quiserem procurar aí na Bíblia de vocês em casa, vai ser melhor para os irmãos me acompanharem. Eu quero dizer aos irmãos que Deus colocou esse desejo no meu coração, porque como eu falei para os irmãos, eu ia mudar um pouco os conteúdos do canal, eu não ia gravar só vídeo louvando. Eu falei isso em alguns vídeos passados, gente, mas eu vou estar lendo aqui. Jeremias 38, eu vou ler o versículo 2 até o 13. Assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele tomará. E assim disseram os príncipes ao rei: morrerá este homem, visto que ele enfraquece as mãos dos homens de guerra, e restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está vossa mão, porque não é rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Melquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebimeleque e Etíope e Eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado na porta de Benjamim. Logo Abimeleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: O Senhor, ó rei, Senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta lançado num calabouço, de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Abimeleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço. Eu vou ler até o 10 e depois eu vou continuar lendo. Irmãos, é uma mensagem muito explícita. Aqui eu consigo entender que o Senhor Jesus, ele não coloca o desejo ruim assim no coração das pessoas. Mas muitas vezes a gente vai querer pregar o evangelho e a gente acaba sendo atacado. Vem as provações, as lutas, vem tudo aquilo que vem em cima da gente como espírito de inveja, talvez energia ruim, porque tem muita gente que quer ver a gente bem, mas não quer ver a gente melhor que eles. E muitas vezes a gente tá ali fazendo o chamado que Deus colocou na nossa mão, usando a ferramenta que Deus colocou na nossa mão, e as pessoas ficam jogando energia ruim, ficam com inveja, e às vezes não querem ver a gente fazendo aquele tipo de coisa. Então lançam pedra, ficam falando mal da gente. E muitas vezes acontece esse tipo de coisa. A gente cai ou a gente desanima, porque são muitas palavras que vêm em cima da gente com energia ruim. Talvez que a pessoa possa te falar, o elogio, você prega muito bem, mas quem sabe o que essa pessoa tá falando por trás daquilo que ela falou? Porque quem conhece só o nosso sentimento é Deus mesmo. A pessoa pode estar pode estar te falando um elogio, mas só Deus conhece o que essa pessoa tá falando, o que essa pessoa falou depois que você saiu dali, se ela não continua falando de você. E muitas vezes as tentações caem na gente, as maldições ruins, as coisas que as pessoas ruins mandam, acabam caindo na gente, as pedras caindo na gente, acabam nos atingindo. E muitas das vezes a gente se encontra na lama. Quantas vezes assim na nossa vida a gente é tão atacado que às vezes a gente desanima um pouco, a gente cai. Mas aqui nessa palavra, também diz que o profeta Jeremias, ele não desanimou. Ele continuou buscando a Deus dentro daquele calabouço. Mesmo que ele esteja na lama, ele esteja rodeado de, sabe, ali tava escuro, ali não tinha luz, creio eu, né? Que ele não tinha luz, ali tava tudo escuro, ali ele tava na lama. E muitas vezes as pessoas não enxergam a luz na nossa vida. As pessoas acham que pra gente não tem mais resposta, não tem mais
mais o que fazer na nossa vida. As pessoas acham que às vezes a nossa situação é tão difícil que não tem mais o que fazer, que acham que Deus não tá mais com a gente. Mas o profeta Jeremias, orando dentro daquele calabouço, Deus ouviu a oração dele, Deus ouviu o clamor dele, teve compaixão e resolveu tocar no coração daquele rei para mandar com ele 30 homens para tirarem o profeta Jeremias daquele calabouço. E aqui no 11 vai dizer: E tomou Ebed-Melech. Ai, gente, desculpa, viu? Porque esses nomes para mim é um pouco difícil de pronunciar. Os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, roupas velhas e bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de corda. E disse Ebed-Melech, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. Aqui tem muita gente que não entende, mas nessa parte eu consigo entender que como Jeremias já estava ali, ele não tinha o que comer, não estava nem enxergando nada, porque estava tudo escuro, né? Então ele estava fraco já não tinha mais força, sabe? Porque muitas vezes a gente é ser humano mesmo, quando a gente fica sem comer, a gente fica fraco. E assim aconteceu com Jeremias, ele ficou fraco, não tinha mais força nem para levantar direito. Aí eles jogaram os panos de trapo ali naquele calabouço. Jeremias amarrou por detrás das costas dele para eles puxarem Jeremias. Porque como Jeremias não tinha mais força para se segurar, ele teve que amarrar em volta do corpo dele para eles poderem puxar Jeremias. E nisso que eles puxaram, puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram no calabouço. E Jeremias ficou a trilho da guarda. Irmãos, aqui já é o final da mensagem. Aqui podemos entender que Deus enviou o socorro através das pessoas que não esperavam, sabe? Muitas das vezes as pessoas estavam ali comentando de Jeremias, falando: ai, não tem mais resposta para Jeremias, não tem mais o que fazer. Jeremias, o profeta Jeremias já está no calabouço. E como não escutaram grito, não escutaram nada, e estava tudo em silêncio lá, então acontece que o pessoal já não tinha mais fé, saíram dali, já não tinha mais fé, já não tinha mais o que se esperar. E aí, quando viram Jeremias novamente, ficaram, sabe, de boca aberta, ficaram chocados, porque para eles não tinha mais esperança. E como todas as vezes é assim na nossa vida, a gente já não tem mais esperança, as pessoas já não colocam mais fé na gente, não tem esperança, independente do que você tá fazendo. Se você tem uma loja, às vezes não tá vendendo muito bem, e as pessoas não colocam mais fé. Ai, vai fechar. Ai, que não sei o que vai fechar. Que não tá prosperando, vai fechar. Não foi Deus que colocou isso no seu coração. Aí, quando prospera, as pessoas vêm querer falar com a gente de novo. As pessoas vêm querer falar que sempre estava torcendo pela gente. E muitas das vezes, a gente não deve acreditar em tudo que as pessoas falam. Porque quantas vezes elogiam a gente, mas por trás daquele elogio tem alguém falando mal, jogando pedra. Muitas vezes é obra de macumbaria feita na nossa vida e acaba nos atingindo. E aí as pessoas acham que não tem mais esperança pela nossa vida, não tem mais fé, não tem mais o que fazer, acham que Deus não está com a gente, acham que Deus não está ouvindo mais o nosso clamor. Mas todos os dias Deus está com a gente, até porque Ele não esquece de nos acordar. Quantas pessoas não acordam mais vivas, sabe? E Deus nos dá a vida pra gente, Ele não esquece de nos acordar, sabe? Deus está com a gente a todo tempo. E o sinal disso é que a gente acorda todos os dias, porque tem gente que nem a vida tem mais, dormiu, não conseguiu acordar porque acabou falecendo, mas Deus não esquece da gente. Enquanto Deus está com a gente, qualquer coisa pode se acontecer. Ninguém tinha mais fé no profeta Jeremias. O pessoal achava que ele ia morrer ali dentro, mas Deus enviou aqueles 30 homens para puxarem ele de volta para fora e dar a vitória para ele, porque dentro daquele calabouço, dentro daquele lamaçal, ele estava pregando a palavra de Deus e ele foi jogado ali dentro. E aí o pessoal achava que não tinha mais esperança para ele, não tinha mais o que se fazer. Mas Deus ouviu o clamor dele ali dentro daquele calabouço e mandou aqueles 30 homens para puxarem ele de volta para fora. E essa foi a mensagem, irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido. Peço a compreensão dos irmãos, porque eu estou começando nesse lado do meu ministério. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. É uma mensagem muito conhecida, é um pouco óbvio de se entender.
Mas é isso, gente. Eu espero que os irmãos entendam que Deus está enviando um socorro para vocês e que Ele não te abandona. Que independente de tudo, Deus está com você. Ele não vai te abandonar em momento algum. Porque Deus é um Deus de milagres. E mesmo que as pessoas não botem mais esperança na sua vida, Deus está com você e Ele vai te fazer um milagre acontecer a qualquer momento. E é isso, gente. A paz do Senhor Jesus.